Então vamos lá, um ok, 15 horas, vamos nos preparando. Olha de novo, projeto Viva a Vida, desde 2010, faz parte dos projetos lindos que a Aparo desenvolve, né? E que vocês associados compartilham, participam, contribuem, dão vida. Viva a vida! Então, o projeto Viva a Vida existe com a gente desde agosto de 2010 e desde então conta com a participação dos associados, conta com a participação de parceiros que contribuem de alguma forma para que o projeto aconteça, conta com a participação de palestrantes que a todo momento nos auxilia, contribuem com seus conhecimentos, com as suas experiências, com a sua interação, com a sua alegria e também com as pessoas, né? O projeto só é possível com aqueles que podem estar à frente do projeto. Com a graça de Deus e as bênçãos, né? Deus me permitiu estar junto desse projeto com vocês como uma das coordenadoras. E junto comigo está a Rose, a Denise. Nós temos aí a contribuição também, né, da Ivone, e que são as pessoas que no dia a dia a gente conversa, troca ideias para que realmente o projeto vá à frente. Então, desde já, minha gratidão ao pessoal da Aparo e aqui diante deste projeto, em especial a Denise e a Rose. Que vocês possam aí continuar, né, com todo esse trabalho maravilhoso que vocês desenvolvem junto à Aparo. Desde já, minha gratidão. Quero também fazer uma retrospectiva, porque depois com os acontecimentos da pandemia, nós precisamos mudar o estilo deste projeto, tendo em vista que não seria mais possível nós estarmos em contato uns com os outros. Aqui, ó, meu esposo, César, um beijo, obrigada pelo apoio constante, um beijo para Isabela, minha filha, que sempre me ajuda com essas questões da mídia, um beijo para o Arthur e a Laísa, que com a graça de Deus constituem a minha família, um beijo para o meu cachorrinho Billy, que também é muito querido por nós. Pablo, boa tarde, então agora vamos nós. Vale a pena lembrar, né, que em função da pandemia, o projeto Viva a Vida deixou de ser presencial e ele passou a ser por lives. Rose, tudo bem? Querida, estamos aqui. Kátia, vamos nós. Todos muito bem-vindos. Então, nesse projeto de live, nós começamos ele em setembro, já que começaria ali a comemoração dos 10 anos do projeto Viva a Vida. A primeira live fui eu que retomei, até para que a gente pudesse recordar aí o que nós vivenciamos tanto tempo juntos. Depois disso, nós tivemos uma live com a Raquel, vamos colocar os pontos e cortar as pontas, muito importante para nós, uma live gostosa. Depois, Novembro Azul, aonde o Arthur Bianco, o Dr. Arthur Bianco poderia falar mais sobre a questão do câncer de próstata, as questões voltadas para aspectos ligados aos cuidados com trato urinário, renal e por aí. Tivemos a participação da Jeane, podemos criar expectativas para esse novo ano. Encerramos dezembro com uma live com a nossa querida Sandra, Inteligência Emocional. Depois, Viva a Vida com Arte com Daniel. Emoções, é possível a gente entender com a Ana Clara. Foram as lives que nós tivemos. E agora, por último, com a doutora Fernanda sobre o Covid. Excelente. Então, agradecer a todos que nos auxiliaram com essas lives. E aí, discutindo, conversando sobre o tema, nós aproveitamos maio, né? É o mês das mamães. E quando a gente fala em mãe, a gente também lembrou de família. E o tema nosso é Família com Vida. A sua presença faz
a diferença. E por que do tema família com vida? Por que isso foi pensado? Diante de tudo que nós fomos conversando, e até diante desse enfrentamento que nós tivemos que ter, pela presença do Covid entre nós e as coisas que esse vírus tem provocado, tanto juntando famílias, quanto às vezes separando famílias, pessoas que se amam, e nós vamos criando novos modelos, quer seja na junção que nós temos, ou também quer seja nas perdas que muitos tiveram, passaram por isto e que ainda podem estar passando. E é possível a gente entender que esse vírus, ele ainda não nos mostra que ele está indo embora, pelo contrário, ele mostra que a gente tem evoluído em alguns conhecimentos sobre ele, inclusive com as vacinas, né, e os cuidados aí do isolamento social, uso de máscara, álcool em gel, né, os cuidados que nós precisamos ter, mas mostra também que quando ele sofre uma mutação, ele vem ainda mais forte. Tivemos um momento melhor e agora passamos por um momento muito delicado com essas novas cepas que vão se transformando no decorrer da evolução do vírus. E acredito que não vai parar por aí, que novas cepas podem vir a sofrer mutações, a chegar até nós. Então, o Covid, ele está para aquilo que é. Tenham cuidado, protejam-se a si e aos outros. Por isso o tema família com vida. Toda vez que eu faço uma live, eu gosto muito de começar por termos, né? E discutir o tema nosso, família com vida, a sua presença faz a diferença. O termo, né? A palavra família, ela vem ali de longa data no sentido de que eles consideravam família aquelas pessoas que tinham de alguma forma uma ligação e uma dependência direta de um senhor. É como se nós fôssemos escravos, empregados de um senhor, e tudo aquilo que girava em torno dessas pessoas e desse senhor tinha como termo família. E parece estranho, né? Falar assim, que família, então eu devo alguma coisa a alguém, eu pertenço a alguém, eu sou escravo de alguém, porque são palavras ou termos que às vezes pode parecer pesado. Mas se nós formos olhar para uma coisa mais ampliada, nos tempos atuais, né? Família, ela é constituída por pessoas que têm alguma formação genética, alguma questão consanguínea e que por ali vão se constituindo e se tornando família. Mas tem uma palavra que é muito interessante, que diz respeito a quê? Que essa família, ela é uma formação em torno de algo que se diz afeto, amor. Então, quando a gente coloca, então tem que ser de sangue? Não necessariamente. Porque quantas pessoas a gente ama, quantas pessoas nós temos afeto, quantas pessoas fazem diferença na nossa vida e que justamente por isso passam ou tornam-se parte da nossa família. Então, eu não vou entrar aqui no aspecto jurídico, no aspecto legal, no aspecto religioso, mas vamos entender então que a família é constituída por pessoas que se amam e por se amar, se respeitam, se protegem, se cuidam e contribuem um para o desenvolvimento do outro. É até interessante a palavra amor, porque ela traz um sentido difícil de entendimento, né? Porque você sente e às vezes não sabe muito bem explicar se você de fato ama ou o que é que está acontecendo naquele sentido, naquele sentimento que você tem por algo ou alguém. E aí tem uma frase que peguei da música do Legião Urbana: ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, se não houvesse amor, de nada adiantaria. Porque a sustentação dentro daquilo que
é o convívio familiar dentro daquilo que é a constituição familiar, ela deveria estar respaldada no que nós chamamos de amor. E amor é uma palavra difícil realmente de ser definida, de ser entendida, e nós precisamos buscar um entendimento e um olhar para nós daquilo que verdadeiramente poderia ser o sentido de amor para cada um. Não bastasse isto, né? Vem a palavra vida, então família com vida. Vida pressupõe a existência de algo. Vida pressupõe que alguma coisa ela está ali em desenvolvimento, em crescimento, em pulsação, ou seja, tem vida. E é interessante nesse aspecto porque eu só vou pegar aqui algumas coisas, né, de onde eu fui me respaldar até para a gente não ficar só num ponto de discussão, tá bom? E tem este livro, Dançando com a Família. E aqui é interessante porque eu encontrei algo que pudesse nos dizer família saudável, não é família perfeita, tá? Porque perfeição é uma palavra que ela está muito associada ao entendimento de cada um de nós. O que é perfeito? Então, às vezes, nas imperfeições a gente vê perfeição. E tem gente que é perfeita e não consegue ver perfeição no perfeito. Então, na palavra dançando com a família, na frase, ela vai dizer de uma família saudável. E o que é uma família saudável, partindo disto que este livro traz? Ele demonstra que família saudável é aquela família dinâmica, que ela está num processo constante de movimento, de transformação. Família saudável é aquela que, diante dos desafios, das diferenças, ela vai buscando se readequar, se reinventar, para que haja um processo de adaptação e que ali as pessoas consigam, né, a partir do que é o sentido da família, aquela constituição de pessoas, ela consiga continuar se desenvolvendo, ela consiga continuar vivendo. Então, não pensaria em uma família perfeita, mas eu pensaria em uma família saudável. E aí, nesse movimento, nessa dinâmica, né, em que cada um proporciona um ao outro, porque é muito interessante. Certa vez, eu, quando professora, um aluno perdeu um pai e ele traz isso, ele fala assim, professora, quando nós perdemos o nosso pai, nós fomos entender o que era o papel dele nessa família. Quantas coisas eram dele, regras, normas, forma de rir, de guardar uma coisa, de fazer um carinho. E depois que ele se foi, a gente ficou tentando ver como que a nossa família seria de novo reorganizada. Então isso é uma família saudável, ela não ficou paralisada. Diante das dificuldades, diante das perdas, diante das conquistas, diante dos problemas, essa família está o quê? Se permitindo. Então, é interessante nesse livro Dançando com a Família que ele traz isso. O interessante da vida, da construção em família, está justamente na travessia e não necessariamente no ponto de chegada, porque talvez a gente nem conclua a jornada, né? Nesse momento nosso, quando eu falei no início, tão delicado do Covid, quantos sonhos, né, foram interrompidos em função de alguma perda, de alguma mudança, de alguma transformação. Diante do Covid também, quantas coisas a gente precisou se reinventar, se reorganizar e aprender uns com os outros. Nós temos aí, né, um trabalho de home office hoje. A sua casa virou o seu trabalho e de repente ali tem criança correndo, cachorro latindo, é o carteiro que chega. E aí como é que se adequa a isso? Como é que a gente respeita isso, né? Para que o ambiente seja bom, seja interessante e que a gente realmente entenda que isto faz parte da constituição de família. Então, é um processo nosso aqui para uma reflexão.
O livro chama Dançando com a Família, ele é um livro mais técnico, terapêutico, mas eu considerei bastante interessante essa frase, tá certo? Que nós nos fazemos na travessia e não na conclusão de uma jornada, porque às vezes nem dá tempo. Recente agora nós tivemos perdas e com isso nós tivemos que o quê? Continuar dando sentido à vida, porque senão a gente também pode morrer em vida. E aí esse trabalho super interessante é o que? A Aparo, ela vem trazer isso. Família Aparo, família convida, estou aqui vendo os carinhos de vocês, né? Amo a família Aparo. E realmente a Aparo, ela traz um sentido para nós. É uma questão assim, além de ser uma instituição, ela é uma instituição onde várias pessoas se encontraram e ali quantas fazem parte, umas das vidas das outras, se constituindo sim uma família. Um outro livro que eu aqui entendo é Família Santuário da Vida, e é importante, tá certo? E não devemos deixar de considerar que nós nascemos a partir de uma mãe, seja ela qual for, tá? E aí, mais uma vez, quando a gente nasce em um ambiente, que ali seria, assim, a primeira constituição de família nossa, o quanto essa primeira família, ela se faz importante no nosso desenvolvimento, para que nós sejamos mais ou menos saudáveis, para que a gente consiga ter um enfrentamento melhor ou não daquilo que a vida nos propõe, os desafios nos propõem. E aí eu falei a palavra mãe, tá certo? Faz aqui uma menção ao Dia das Mães e é interessante a gente estar pensando sobre isso. Numa perspectiva de mãe, eu vou dizer assim, mãe, nós não somos perfeitas, porque eu também sou mãe. A gente comete deslizes, a gente acha que está fazendo bem quando na verdade a gente está sufocando, ou a gente pode pensar que na questão do sufoco, na verdade a gente está colocando limites e nesses limites a gente está ensinando esses filhos nossos a se desenvolverem. Às vezes a gente se enfraquece porque não sabe qual o melhor caminho, ou às vezes não sabe se está no caminho certo, mas isso é ser mãe. Então, olhando na perspectiva de ser mãe. Tá? Mãe, quando tem filhos, eles não vêm, né, como que a gente pode dizer, com manual de instrução, e a gente vai se descobrir, né, no decorrer. Vamos olhar para os filhos? Filhos, vocês foram gerados por uma mãe. Pode ser ela ou não que vocês desejam, que vocês gostem, que vocês amem, mas é a mãe que vocês têm. Ou é a mãe que vocês tiveram? Foi uma pessoa que gerou você, e só por isso você pôde estar aqui. Então, como que fica essa relação mãe e filho num processo longo de um autoconhecimento? Ah, tá bom. E aqueles que, por algum motivo, ou de alguma forma, não tiveram as suas mães por perto? Por algum motivo, ou pelo falecimento dessa mãe no parto, ou pelo abandono dessa mãe logo que você nasceu, né? Mas, de alguma forma, aí vem o sentido da palavra mãe. Mais do que até às vezes a própria figura da mãe, é o sentido, o significado dessa palavra mãe. E às vezes uma irmã mais velha, uma avó, uma tia, uma professora, né? Uma amiga, uma vizinha, ela pode também passar a ter um sentido de mãe, porque está muito embutido no conceito de mãe aquela pessoa que o quê? Acolhe, que dá colo, que dá conselhos, né? Mas também é aquela mãe que puxa a orelha, que diz aqui você não está certo. Olha, vamos pensar pelo sentido assim, essa mãe nem sempre vai dizer, tá tudo beleza, ela vai dizer, não, eu penso desse jeito.
Tá certo, mães? Mas, vamos lá, ser mãe é um desafio e ser filhos é um desafio. Voltando para o sentido da palavra família, eu não me oponho a dizer e fico até entendida, assim, foi um amadurecimento. Eu digo com muita tranquilidade, os meus filhos são professores para mim, me ensinam, eles me desafiam o tempo todo. E hoje me acolhem, né? Hoje já na idade em que a gente se encontra, há uma troca muito grande. E aí a gente tem que também pensar enquanto família. Os filhos crescem, os filhos têm os desejos, os sonhos próprios, e aí a gente quer às vezes se impor da forma como a gente acredita que tenha que ser. E não, agora é preciso que se entenda. Quanto mais a gente cresce, mais a gente amadurece, mais é preciso que haja o quê? Um diálogo, a comunicação entre os membros que fazem parte dessa família. Só assim a gente vai realmente conseguir fazer o quê? Se desenvolver. Aí é uma família saudável. Família saudável não diz ao outro, cala a boca porque eu tenho a razão. Na verdade, nós temos pontos de vista diferentes. E é tão interessante, eu vou aqui assim, em dois momentos, tá? Vou mostrar, eu gosto muito deste poema da Clarice Lispector, tá bem modesto aqui, porque eu uso ele demais. Clarice Lispector escreve, tudo é o olhar. Então, a sugestão é para vocês, leiam de cima para baixo, que normalmente é assim que nós fazemos a leitura, e descubram como é essa leitura de baixo para cima. Tudo é o olhar. E aqui ele também fala de amor. Muito lindo. E um outro livro que eu gosto, que é do Padre Fábio de Mello, é Quem me roubou de mim. Super gostoso de ler, interessante. E ele tem um dos textos que diz assim: alguém me levou de mim. Alguém que, se alguém encontrar, recomenda que essa pessoa que me levou de mim me devolva a mim mesmo. Ou seja, quantas vezes a gente não deixa o outro ser o que ele pode vir a ser? E olha, estou aqui nessa live e podem ter certeza de que todas as vezes que eu digo algo, eu também estou escutando. Né? Porque às vezes a gente pensa que quem está dizendo alguma coisa é o dono da verdade, sabe tudo, de alguma forma essa pessoa que está ali conduzindo um conhecimento, ela tem uma condição de ter tudo sem problemas, sem defeitos, sem tudo perfeito, e não é verdade, tá bom? Todos nós, seres humanos, com maior ou menor intensidade, temos os nossos desafios, os nossos problemas, as nossas conquistas, as nossas inseguranças, os nossos amores, e é preciso que a gente entenda isso nesse sentido, tá certo? Realmente, é na nossa travessia que nós vamos nos construindo. Bom, aí é interessante, fui falando, tá? Falei sobre o que é família, família com vida. Existe um termo interessante que é o termo da entropia, tá bom? Em alguns lugares a gente até usa o termo entropia negativa. Porque a entropia, ela vem trazer, ela tem um entendimento até na questão assim, ó, de cunho social, filosófico, das engenharias, da administração, ou seja, é um termo, tá? Que várias áreas do saber foram tentando entender como que ele poderia ser aplicado. E eu vou só ler aqui porque eu acho interessante a questão da entropia social, que tem a ver com a gente, tem a filosófica. Entropia é uma propriedade da natureza que mede o grau de desordem. Vamos tentar aqui, moçada, parece que está dando problema. Certo? Como é que vocês estão? Parece que o sinal aqui está com alguma questão. Hein?
Tô precisando de ajuda aqui. Vocês não estão me vendo? Como é que é? Olá. Voltou? Como é que está? Acho que é a questão da internet, moçada. Bom, então, independente de vocês, o César aqui me deu uma dica. Vou continuar falando independente de vocês me verem. Então, onde que nós paramos aqui? Vamos lá? Assim, ó, até para ir entendendo, vamos pensar assim, ó. Os comentários. Antes de eu falar sobre entropia negativa, tá? Antes de eu falar sobre a palavra entropia, que é onde eu estava, vamos ver se vocês têm algum comentário, alguma dúvida, porque eu tinha pensado até dar live em blocos, tá bom? Então verifica. Vocês não estão me vendo? Como é que é? Vamos pensar assim, ó. Os comentários. Antes de eu falar sobre entropia negativa, ok? Vamos lá? Ó, agora tá, começou de novo, mais uma vez a Isabela, a Belzinha me ajudando aqui, minha filha linda do coração. Ivone, tudo bem? Elismarta, Kátia, bom ver vocês, já vi a Rose, o César, meu esposo. Lembra do nosso slogan quando a gente faz o Viva a Vida? Se tiver gostando ou gostar, chama mais um, tá? E se porventura perceber que alguma coisa pode ser melhorada, por que vocês não fazem o seguinte? Manda mensagem pra gente melhorar, tá bom? Sabe que tudo que nós fazemos aqui é em prol de que seja bom para vocês, para aqueles que participam. Tá bom? Vai lá chamando mais alguém. Alguma dúvida, então, até agora do que foi dito? Um comentário? Ó, família convida. A sua presença faz a diferença. Tranquilo? Então, vamos lá. Olha de novo. Caneca Viva a Vida. A água fica super saborosa. Vamos celebrar a vida. Bom, então vamos lá. Vou ler, tá? A questão do fenômeno da entropia social, até porque é interessante a gente pensar em algumas palavras que essa definição traz. Entropia é uma propriedade da natureza que mede o grau de desordem de um sistema que está fechado. Fechado no sentido da forma como ele é constituído, tá bom? Então ele vai falar do grau de desordem, entropia. Se nós formos pensar na nossa família, não tem momentos que parece que ela está em perfeita desordem? Um caos? Um fala uma coisa, o outro retruca. De repente você chega em casa, é aquela bagunça, pia com louça suja, o cachorro que fez as necessidades e ninguém catou, ninguém limpou, roupa esparramada, tá certo? Tem aquelas coisas de banheiro, de repente assim, ó, quem não desce a tampa do vaso sanitário, quem desce, copo sujo, esparramado, tá certo? Escova de dente em cima da pia do banheiro, cabelo no ralo do banheiro, enfim, dá a impressão assim, ó, tá uma perfeita desordem. Tem horas que a gente sai para o trabalho, esquece de apagar a luz, deixa o ventilador ligado, e aí começam o quê? Os conflitos, começam
Os bate-bocas, às vezes um emburra com o outro, um diz o que não deveria ao outro. Então vamos imaginar que isso fosse a desordem do fenômeno da entropia. Aí vem um termo que eu acho interessante, que é o fenômeno da entropia negativa. Por quê? Pela entropia, tudo que tem vida nasce, cresce, se desenvolve e morre. Então, todo ser vivo, em algum momento, vai se deparar com a morte. E aí vem esse fenômeno da entropia. O que seria a entropia negativa? Como que nós podemos possibilitar a esse sistema vivo, e aqui eu vou incluir família, já que é o tema da nossa live, uma forma dele ter mais longevidade? Então é nessa hora que a gente vai falar da entropia negativa. Ou seja, família é um sistema vivo constituído por diferentes pessoas que vão se nutrindo, se alimentando, e essa família pode vir um dia a morrer. Mas como é que é o fenômeno da entropia negativa para que isso não aconteça e essa família tenha mais longevidade, né? Vou citar assim, ó, para a gente entender esse sentido de longevidade. A gente sabe que em tempos, né, mais remotos, nos primórdios, as pessoas morriam muito jovem. Aí foram sendo descobertos remédios, foram descobertos cremes, formas de alimentação mais saudável, roupas mais saudáveis, hábitos mais saudáveis. Então hoje as pessoas têm uma longevidade maior. Nós temos várias pessoas com 80, 100, alguns já estão com 110. Isso é o quê? Ah, não morro mais cedo. A gente vai fazer o quê? Vai morrendo com mais vida e pessoas até saudáveis, mesmo com 100 anos, lúcidas, donas de si, né, capazes de se alimentar. Isso é longevidade. Bom, vamos voltar? Se na minha família está tendo o fenômeno da entropia e ali está um caos, como que nós vamos promover uma longevidade a essa família? Que elementos que nós podemos colocar para que essa família ela não se acabe, ela não morra? Aí vem o fenômeno da entropia negativa, certo? Seria interessante também, nessa hora, se a gente tivesse a oportunidade, de um debate. Quais são as sugestões para uma família perdurar, né? Ou ter um tempo maior de duração? Tem um detalhe no nome da nossa live que diz assim, ó, família com vida, a sua presença faz a diferença. E aí presença, a presença das pessoas, é nós estarmos por inteiro junto dessa família. Quando eu falo por inteiro é assim, ó, essa é a família que eu tenho. Como que nós podemos melhorar daquilo que nós somos? Eu não melhoro quando alguém aponta para mim. Eu melhoro quando alguém, ao me dizer que eu posso melhorar, além de me dizer, ainda me ajuda a ir em busca daquilo que pode ser melhor. Nós não somos perfeitos. Imagina famílias, vamos dizer assim, constituídas por o avô, a avó, o tio, o sobrinho, que por algum motivo tiveram que vir morar na sua casa, e daí a pouco o vizinho precisou viajar e deixou o filho. E essa família, ó, quantas constituições, quantas coisas diferentes a gente pode vir a ter, não é? Então, assim, ó, o que nós podemos fazer para contribuir com a longevidade da família? Para mim, uma coisa essencial é entender que nós somos diferentes. Nós somos. Isso é a beleza da vida. Nós não somos iguais, não pensamos iguais, não temos constituição física igual, muito embora assim, ó, nós tenhamos essa questão de simetria, né, de aspectos que são muito parecidos, 2 braços, 2 olhos, né, vamos dizer assim, a boca, o nariz, o corpo, o cabelo ou não, mas é o que é a constituição, mas vamos assim dizer, cada um tem do seu jeito. Não é? Então, como que nós podemos pensar assim, ó? Nós somos diferentes.
um aspecto importante. Segundo aspecto, a sua presença faz a diferença. Estar presente. Naquele livro, acredito que hoje a gente não tenha mais tanto isso, né? Porque mudou um pouco a participação dos pais na educação dos seus filhos, o empoderamento da mulher, no sentido de dizer, não, pera lá, você agora, esposo, ou marido, ou companheiro, seja lá o que for, você vai me ajudar a cuidar dessa casa, a cuidar desse lar? E aí, com essas mudanças, talvez o que eu vou dizer agora não seja tão presente, mas no livro, ó, Dançando com a Família, em uma das partes, ele diz assim, que o pai é aquele sujeito que mora do lado e que não sabe nada do que acontece na casa dele, no sentido de, o filho tem prova? Ele não sabe. Hoje o almoço vai ser preparado, mas ele não sabe o que ali tem, tá certo? Hoje a gente já não tem tanto, mas ainda assim, né? Como é que eu estou presente na minha família? Porque senão a gente é aquele sujeito que mora ao lado. A gente só vai em casa para quê? Para almoçar, para jantar, se vai, tá certo? Para dormir, para tomar banho, mas a gente não faz parte. A gente não é presente. E o que é estar presente ou ser presente? Estar presente ou ser presente é o quê? Uma dádiva, é uma bênção. Não interessa a embalagem, interessa o quê? O conteúdo. Mas como que eu me faço presente? Já viu que tem gente que às vezes se exclui da família? Ninguém dá bola para mim, ninguém me escuta. Mas ele é aquele sujeito que fica o quê? Que jeito que é esse sujeito? Já viu que nós temos? Cada um dentro do seu quarto, cada um vendo sua televisão, cada um vivendo no seu mundo. Então não tem jeito de ter uma família, porque a família vai ser de que forma? Esse compartilhar, não é? Essa troca. Então vamos trocar? Vamos conversar? Aí vem o diálogo. Ó, que bonito! Aqui em casa a gente diz muito assim, ó, e não é fácil, viu, moçada? A gente precisa dizer as coisas. É importante a gente saber como dizer, mas é importante que seja dito, por mais que às vezes possa, num primeiro momento, a gente se assustar ou doer, mas é importante que seja dito, sabe? Porque assim a gente alivia o fardo, e com isso a gente se aproxima, tá certo? É importante que a gente esteja aberto a escutar aquilo que o outro tem a nos dizer. Só aqui um adendo, né? Porque hoje a gente sabe o quão é difícil isso na família. O quanto às vezes a gente, de alguma forma, a gente quer se proteger daquilo que pode o outro nos fazer. Mas quando eu me protejo nesse sentido, eu me fecho. E ao me fechar, eu também não me permito crescer. Então vamos aprender, né? Vamos aprender como dizer, opa, vamos sentar aqui, vamos conversar, o que não tá bom? E de que forma isso pode vir a ficar bom? Como que a gente pode se ajudar? Porque também olha, a gente vai, né? Aprendi muito assim, dentro das empresas onde trabalhei, aprendi muito com as pessoas, com o que eu convivi. Aqui, ó, celular hoje separa a família mais do que briga. Verdade. Às vezes até para não brigar a gente fica no celular, entende? Mas vamos pensar assim, e será que não há um momento, será que a gente não pode conversar? Foi a Tânia que falou sobre isso, será que não seria interessante, Tânia, dizer assim, gente, vamos ter um momento família? No sentido assim, ó, vamos preparar um almoço junto, vamos dar uma caminhada juntos, sabe, assim, alguma coisa que esse celular possa ficar distante, que seja por uma hora. É interessante isto, porque hoje se fala muito em hábitos, os 7 hábitos de pessoas altamente eficazes, a mudança, mude o seu foco, o poder da persuasão, o poder da comunicação. Então, nesse sentido, tem coisas ali, quando a gente fala de hábito, costume, o que seria um hábito, tá?
Por exemplo, se eu pedisse a vocês que fizessem esse gesto, ó, esse gesto, hábito, costume, é disso que nós estamos falando, tá bom? Quando você faz esse gesto, observa como que está o posicionamento das suas mãos e normalmente há uma tendência do que esta mão ela ampara e esta mão empurra. Porque isso é um hábito, é como se fosse assim, ó, aqui eu estou forçando uma coisa que está me segurando. Quando simplesmente pode ser só o quê? O encosto das duas mãos, o toque das duas mãos. Eu não preciso pôr força, mas às vezes a gente põe força, tá certo? Isso é hábito, isso é costume. Tem um livro que eu, assim, vocês sabem que vocês acabam me ajudando também a buscar desafios para mim mesma. Então tem um livro aqui interessante, ó, Mindset, a nova psicologia do sucesso. Existe uma área da psicologia chamada psicologia positiva, tá certo? Que o que eles procuram? Ter um entendimento de como funcionam as pessoas que conseguem lidar melhor com os aspectos da vida. Pessoas que você olha e fala assim, mas ela não tem problema. Ela tem, só que ela tem uma forma de enfrentamento deste problema. Então, buscou-se também estudar isso para entender assim, ó, como é que essas pessoas conseguem lidar com aquilo que a vida coloca para elas, não é? E aí nessa hora é interessante que tem as questões do hábito, dos nossos hábitos, dos nossos costumes, que às vezes nós temos umas formas de pensar tão condicionadas, né? Tão assim, que nos levam a acreditar que as coisas são do jeito que são e não vão mudar nunca. A Gislene aqui, ó, seres diferentes convivendo no mesmo ambiente. Vamos dividindo as nossas experiências. É isso mesmo, tá certo? Ou seja, é no diálogo. E quanto que a gente faz? Aí fala do celular. O que nós estamos agora nos habituando? A evitar conflitos. Não. Os conflitos são importantes, até para a gente pensar assim, opa, o que tem de errado? Agora, o mais interessante é a forma como a gente lida com o conflito. Não é para virar briga, é para virar crescimento, né? Então, é nessa hora que a gente precisa entender o que é que está acontecendo. Existe até uma experiência, o que houve? Numa empresa, foram falar sobre a questão de haver desavenças, intrigas, brigas e tal, conflitos. E aí o pessoal optou por quê? Ah, não, então agora a gente não vai brigar mais. Nós vamos, bom dia, boa tarde, oi, como é que você está? Dá licença, faz favor. E ninguém brigava com ninguém. Sabe o que aconteceu? O resultado da empresa foi lá embaixo. Por quê? Porque aí eles entraram naquela condição assim, ó, não vamos dizer mais nada a ninguém. Mas também não melhorava. Então as coisas precisam ser ditas. O conflito vai existir. Mas é importante que ao nos depararmos com esse conflito, a gente olhe assim, ó, por que existe o conflito? Aonde que eu estou implicada? Qual que é a minha parte neste conflito? Qual que é a parte do outro ou de outras ou de alguma coisa? Como é que a gente pode mudar isto? Ou se não puder mudar, como é que a gente pode aprender a lidar com isto? Então é um exercício constante, lembra? O que é família saudável? É essa família em movimento. Não existe família perfeita, tá? Existe família mais saudável, menos saudável, e até família doente, adoecida. Por isso que a gente diz assim, tem até terapia familiar, né? Porque não adianta levar um, tem que levar todo mundo. E aonde que a gente melhora? Dessas formas, nesses aspectos. Seria até interessante nós trabalharmos assim, ó, ideias, sugestões, estudar um grupo de estudo, estudar um grupo de análise, de entendimento, de discussão, para que a gente fale assim, opa, vamos fazer isso? O que você tem feito na tua família? E essa troca vai ajudando a gente aqui, a evoluir, a gente a crescer. É uma questão interessante que eu pensei, vou dar uma pausazinha, tá certo? Boa, Rose! Acabaram as brigas, mas se instalou a indiferença. Tá certo? O que é a indiferença, gente?
Para mim você tanto faz. Para mim é como se você não existisse. Quer coisa pior do que isso? Sabe? Indiferença é o não se importar. Não se importar com o outro. Numa das chamadas isso é feito. Não seja indiferente. Às vezes eu prefiro que briguem comigo do que sejam indiferentes comigo. Não é? Então é interessante isso, não é? Tem horas que às vezes assim, isto. Jeane, gracinha, obrigada. Verdade. A indiferença é o contrário do amor. É interessante, né? Assim, às vezes a gente quando a gente namora, ou quando a gente é casado, aí você fala assim, não, eu tô muito brava. Aí você tenta começar uma discussão, uma briga para extravasar sua raiva, aquilo que você está sentindo, aí o outro te ignora. Quer coisa pior, gente? Quando ele briga, pelo menos você continua brigando e ele também. Mas do contrário, ele te ignora, ele te desarma. É como se fosse assim, você não tô nem te ouvindo. Lá, 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 lá. Menino que faz isso, né? Lá, 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 lá. Não tô nem aí com você. É muito ruim. Mas família é isso. Ah lá, ó. Ivone, tudo pode ser falado, desde que se saiba falar. Ivone, é até interessante, né? Desde que se saiba falar. Eu sei que a Ivone é uma profissional aí, gracinha da área cognitivo-comportamental. E na área cognitivo-comportamental a gente fala muito dessas dificuldades que a gente tem de falar. Então é interessante, muitas das vezes, o exercício. Como é que eu vou falar? Porque às vezes a gente chega e não sabe como dizer. Treina, vamos treinar, a gente pode melhorar, a gente pode repensar. Lembra aquela coisa assim, ó, conta até 1000 antes de falar uma coisa? O César ultimamente vem dizendo assim, ó, às vezes é preferível se calar porque o outro pensa diferente de você. Tenta entender porque ele pensa assim, não adianta você ficar debatendo. Ele pensa, é direito do outro pensar diferente. Ó, José Carlos, a diferença também é o preconceito. Interessante, José Carlos, isso dá um tema bom. Eu vou tentar aqui me expressar da forma como eu posso entender aquilo que você traz, né? O preconceito é uma ideia concebida por nós sobre alguma coisa ou alguém, tá certo? E tudo aquilo que é diferente para nós nos traz uma ideia até para que a gente possa diferenciar uma coisa da outra, ok? Então, por exemplo, cadeira e mesa. Qual que é a diferença entre cadeira e a diferença entre a mesa? Se eu não soubesse conceitualmente o que é isto, tá certo? O que aconteceria? Eu poderia sentar na mesa e pôr o prato na cadeira. Isso tem problema? Penso que aí vai de cada um, tá? Não estou dizendo que tenha problema. Aí quando a gente fala assim, ó, diferença também é o preconceito. O preconceito, as ideias que nós temos sobre as coisas, elas podem ser melhoradas conforme a gente se aproxima e vai buscando entender ou ler, ou perguntar a alguém, ou ver se tem formatos diferentes, tá certo? Em que condições que eu conheci aquele objeto ou aquela pessoa que me gerou esse entendimento sobre ela, tá certo? Então, o preconceito, ele não necessariamente ele precisa ser visto como uma coisa negativa. É a concepção sobre aquilo que nós temos em relação ao objeto ou pessoa. O que acontece? O preconceito, ele vai nos trazer o quê? Às vezes um entendimento fechado. E dependendo da forma como eu entendo esse objeto, eu compreendo, eu me relaciono com ele. Esse me relacionar com ele, aí é delicado. Porque aí nós vamos passar pelo quê? Pela discriminação. E essa discriminação, ela pode passar por um pente fino que vai dizer isso é feio ou isso é bonito, isso é ruim ou isso é bom, isso é certo ou isso é errado, né? Então é preciso assim, ó, a diferença pode ou tende a nos levar a uma ideia sobre
o que um difere do outro. Isto faz com que a gente faça uma análise e essa análise faz com que a gente comece a quê? A interagir com esse objeto. E aí sim a gente pode pensar em quê? Na questão do julgamento, tá? Isso realmente aí a gente vai falar do preconceito, da discriminação. E quando a gente parte para a discriminação, a gente já vai partir para a parte comportamental. Essa parte comportamental ela é delicada, né? Porque, por exemplo, quando eu digo que uma coisa é boa, eu posso abraçar, beijar, desejar, querer. Quando eu entendo, tá certo? E ali eu vejo que tem alguma coisa ruim nesse ato meu, na minha relação com esse objeto ou pessoa que eu digo que é ruim, o que que eu vou fazer? Eu quero manter longe, tá certo? Eu quero que isso não fique perto de mim. Eu posso bater, eu posso xingar, eu posso rasgar, eu posso destruir. Então é importante realmente esses entendimentos que nós temos sobre essas questões, não é? Mas boa, isso aí que você coloca, José Carlos. Vamos pensar sobre, né? Muito bom. Então, moçada, vamos pensar mais. Eu trouxe essa questão do mindset, vou até fechar sobre ele. Eu acredito que tem a ver também com a questão que o José traz do preconceito, que ele vai fazer o quê? Ele vai dizer o seguinte: isso aqui, para quem é da área da psicologia, quem gosta, tá? Eu não estou colocando isto como um ponto fechado, definitivo, porque existem várias correntes da psicologia, vários termos estudados, e aí vai depender do que cada um está utilizando para entender. Mas aqui nesse processo do mindset, ele vai dizer que nós temos dois modelos, dois tipos. Pessoas que têm um mindset fixo e pessoas que têm o mindset do quê? Do crescimento. O que seria algo fixo? Aquilo que está pronto, acabado, não muda. E o do crescimento? Eu estou aberto, eu estou disposto, eu posso. Então a pessoa vai fazer o quê? Crescimento. Eu vou, de alguma forma, buscar coisas que promovam o quê? O meu aprendizado, o meu entendimento. E o do fixo? Até ele, para se proteger, ele acredita o quê? Que ele atingiu aquele ponto, ali é o máximo que ele pode e está acabado. Por isso que ele é mais rígido. A gente pode transitar? Pode. Por exemplo, você tem um sucesso na sua carreira e de repente você não quer colocar isso em risco. E aí te apresenta uma proposta para você começar uma nova carreira do zero. Poxa vida, não, deixa eu ficar onde eu tô, porque aqui que tá bom, aqui eu, né? Mas a gente pode exercitar. Exercitar o quê? O que seria essa palavra mindset? Vou colocar aqui para vocês verem como que escreve, tá? Mindset. Seria a programação da mente. Como que o meu cérebro está configurado. Mas ele está configurado de que forma? Como que o meu cérebro está configurado para os desafios que a vida me coloca. Tá certo? Então aí só para aproveitar um pouquinho do mindset para a família, tem gente que acredita assim, não, minha família não tem jeito. Esse é o do mindset fixo. Tá bom. Realmente, tô aqui vendo a palavra da Ivone, né? As trocas que a gente tem nas lives, como que seria bom se a gente pudesse interagir, mas vamos interagindo com os comentários de vocês, dentro daquilo que eu posso ir respondendo. Então, por exemplo, minha família não tem jeito. Opa, se não tem jeito, meu mindset é fixo, ou seja, rígido. Minha família chegou aqui e não pode mais nada. Pode, esse é o mindset do quê? Do crescimento. Como é que eu vou pensar nisso? Se tem outras famílias que conseguem, nós também conseguimos. Mas não pode ser uma coisa estática, parada, terminada. Nós precisamos o quê? Buscar algumas coisas que nos permitam o quê? O entendimento e o que pode ser feito de diferente. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas vale a pena? Vale a pena. Tá certo? Às vezes a gente desfaz relacionamentos porque a gente falou assim, chega, não dá mais, acabou. Não vou dizer que não pode ter acabado ou que realmente não esteja no ponto final,
Mas será que nós tentamos? Será que nós falamos, vamos caminhar mais um pouco? O que a gente pode? Tá certo? E aí vamos fechando? São 15h55. Só lembrando, né? A Rose aí tem sorteio. Eu penso que esses sorteios dão vida para nossas lives, que eles são importantes, mas importante também, e o mais importante, a participação de vocês. Eu fico muito agradecida, imensamente agradecida com a Aparo, com vocês associados, com as famílias de vocês, com quem está na live, que às vezes pode não ser diretamente ligado à Aparo, tá? Quando a gente tem essas oportunidades, é tempo também para a gente exercitar o que nós podemos fazer de diferente, para ser diferença e para estar presente e ser melhor na vida de cada um. Eu penso que eu tenho um entendimento de vida que a gente deve servir para alguma coisa. Se eu for pegar o tema lá do conceito de família, eu devo servir para alguma coisa em prol da minha família, tá certo? Servir no sentido de ser útil, tá? De ter alguma utilidade. Por isso é que eu estou nesta família. Quero agradecer também a minha família. Eu tenho uma família que assim, sabe? Família, papai, mamãe, titia. A minha família é um auê. E nesse auê a gente discute, a gente pontua, a gente se ama, a gente ri, a gente chora, a gente às vezes diz não dá mais ou não, tá dando muito mais, vamos juntos. Então eu amo a minha família do jeito que ela é. Tá? E uma coisa bacana para a gente pensar. Amanhã, simbolicamente, nós comemoramos o Dia das Mães. Que cada mamãe desse grupo, que cada filho desse grupo possa ter aí uma figura materna. E que essa figura materna possa ser amada, agraciada, abençoada. E que aqueles que por algum motivo não puderam ou não têm a mãe que desejam ter, lembra que a expectativa é diferente da realidade. Às vezes é preciso entender a realidade para a gente também amar esta realidade. Mas se porventura você não tem a mãe que você quer, aprenda a perdoar, tá certo? Eu digo que a pessoa magoada faz mais mal a si mesmo do que o outro, que às vezes o outro nem sabe por que você está magoado com ele, tá certo? Queridos, terminamos a nossa live. Tem umas sugestões de filmes, gente. Sabe um que eu gosto? Chama Os Croods. É um desenho de uma família pré-histórica, mas da pré-história, né? Não família pré-histórica, da pré-história, mas é muito fofo, tá? Tem Viva, a Vida é uma Festa, Sem Reservas, Extraordinário. Minha Mãe é uma peça do Paulo Gustavo, que aí representou tanta coisa na sociedade brasileira, ensinou tanta coisa. Uma Lição de Amor, Dois Irmãos, uma Jornada Fantástica. Vamos aprender com os filmes, com os livros, aprender uns com os outros, vamos celebrar a vida. Mais uma vez, meu muito obrigado, meu carinho por vocês é enorme, tá bom? Ô, Jeane, você mora no meu coração, você é um doce de pessoa, uma ternura. Feliz Dia das Mães para todas, Núbia. Beijo para vocês, muita paz, muitas bênçãos. Importante a gente realmente descobrir em que a gente pode servir, ser útil, ser suporte, né? E não esquecendo da gente, porque nós também precisamos disso. Moçada, não esqueça a próxima live, tá? Vou buscar aqui assim, porque toda live nossa tá acontecendo aos sábados, às 15 horas, tá certo?
15 horas, vou aqui pegar qual que é a nossa programação. A nossa próxima live de junho, né? É todo segundo sábado que nós fazemos, então ela será no dia 12 de junho. Rose, se eu tiver errado aí, você me corrige, por favor, tá bom? 12 de junho será o dia dos namorados, tá bom? Oh, tema gostoso para falar. Amor e relacionamento a dois, surgiram temas, tá? Isto. Sugestões, dicas. Ó, tanto eu quanto Rose, nós contamos muito com a ajuda de vocês para que o Viva a Vida seja cada vez melhor, tá? E um detalhe, eu vi aí um comentário de Slene mandando abraços, um comentário como que era bom pessoalmente, né? Vamos cuidar, tá certo? Vamos cuidar realmente para que a gente tenha a possibilidade de nós nos encontrarmos pessoalmente, tomarmos os nossos cafezinhos da manhã, a gente se abraçar, a gente se curtir, mas para isso é preciso que esse Covid diminua a sua potência. Por enquanto ele está forte, tá bom? Pode parecer assim, tietagem, tá? Quero mandar um beijo bem grande para minha mamãe Zezé, minha mamãe Maria José. Ela é um pitelzinho. Amo demais a minha mãe. E olha que mamãe era brava, mas contudo amo demais. E para não ficar com ciúmes, um beijo para minha sogra de Pinha, tá bom? Beijos para vocês, encerrando, e agora bora partir para o sorteio. Sucesso para todos vocês e um lindo final de semana, um abençoado final de semana. Beijos no coração, muita proteção. Fiquem com Deus. Beijos.